A biologia nos proporciona conhecimentos fascinantes sobre o clima, revelando conexões complexas entre os seres vivos e o ambiente ao seu redor. Por exemplo, as plantas desempenham um papel crucial no equilíbrio climático, absorvendo dióxido de carbono durante a fotossíntese, o que ajuda a reduzir o efeito estufa. Os oceanos, ricos em biodiversidade, atuam como sumidouros de carbono, absorvendo grandes quantidades de CO2 da atmosfera, estabilizando assim as condições climáticas. Além disso, a diversidade de espécies animais desempenha um papel vital no ciclo de nutrientes, impactando diretamente a saúde dos ecossistemas e, por conseguinte, o clima. Portanto, ao compreendermos a interconexão entre os organismos vivos e o clima, podemos adotar medidas mais eficazes para preservar nosso planeta. Vocês sabem como acontecem as interações entre o ar e a superfície do mar? Vamos entender agora um pouco mais sobre esses importantes processos. É comum vermos a atmosfera e o oceano como dois sistemas distintos, mas, apesar disso, esses dois fluidos interagem de várias formas e, muitas das vezes, é difícil o entendimento de um sem o outro. A interação entre o oceano e a atmosfera acontece através de fluxos de troca entre os dois, sendo os mais comuns o calor, a umidade e o momento, que significa movimento. Os fluxos entre o ar e o mar. O fluxo de calor é controlado principalmente pela diferença de temperatura entre os dois meios. Se a temperatura do ar está menor que a superfície do mar, o oceano tende a ceder energia para a atmosfera e assim vice-versa. Os fluxos de calor são mais intensos e rápidos na atmosfera do que no oceano, devido à maior capacidade térmica de água. O fluxo de momento acontece através da transferência de movimento da atmosfera para os oceanos. Através dessas transferências que temos a circulação oceânica forçada pelo vento, nos primeiros 100 metros de profundidade. O fluxo da umidade se dá através da evaporação da água do mar e a chuva sobre os oceanos. Um exemplo desses fluxos no sistema atmosférico é o desenvolvimento de um furacão. Esse fenômeno se desenvolve exclusivamente sobre o oceano, em regiões de elevada temperatura da superfície do mar. Você sabe como se forma um furacão? Os furacões nascem quando a água dos oceanos atinge temperaturas superiores a 26 graus Celsius e evapora. Ao subir, esse vapor encontra camadas mais frias e forma grandes nuvens de tempestades. Durante esse processo, a pressão atmosférica diminui e começa a atrair massa de ar para partes mais altas do céu. Essas correntes de ar passam a se movimentar rapidamente em formas de círculos, desenvolvendo o olho do furacão. É o oceano que fornece umidade e calor para que o furacão se desenvolva e tenha ventos intensos. Os impactos desses fluxos podem ser muito mais abrangentes, interferindo no clima global. Além disso, a distribuição de temperatura nos oceanos é modificada pelas correntes oceânicas. Isso, o calor recebido pelo oceano em uma região pode ser devolvido à atmosfera em outra localidade. Isso ocorre porque o oceano demora mais a responder aos estímulos atmosféricos por conta da sua maior capacidade térmica.
A variabilidade climática está relacionada às oscilações dos padrões climáticos de uma região dado por um período de tempo, que tem as causas naturais ou antropogênicas, que no caso é causadas pelo homem. Um exemplo disso é o fenômeno El Niño, que provoca o aquecimento das águas no Oceano Pacífico e acontece no intervalo de 2 a 7 anos. Com isso, ocorre uma mudança nas chuvas, nos ventos e na temperatura de uma região, e provoca mudanças e efeitos em várias partes do mundo. Já a mudança de clima é a modificação no estado do clima, que pode ser prolongado por anos e até décadas, também sendo consequente de causas naturais ou ação do homem. Notícia preocupante sobre o aquecimento global. O Observatório Europeu Copérnicos registrou temperatura recorde nos oceanos. Isso pode ter consequências para o clima e para a biodiversidade do planeta. Murilo Salviano vai trazer os detalhes para a gente ao vivo. Bom dia, Murilo. Oi, Ana, bom dia para você, para todos. A temperatura média da superfície do mar chegou a 20,96 graus Celsius, bem acima do esperado para essa época do ano, e bateu o último recorde registrado em 2016. Os oceanos são um verdadeiro pulmão do planeta, né? As algas marinhas são responsáveis por mais da metade do oxigênio produzido no mundo. O aquecimento irregular dessas águas causa o desequilíbrio do ecossistema e diminui a capacidade de absorção de gás carbônico da atmosfera, que, segundo os cientistas, é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Isso acende mais um alerta sobre os perigos e as consequências das mudanças climáticas. O aumento da temperatura dos oceanos também acelera o derretimento das calotas polares e muda o ciclo alimentar de várias espécies marinhas. São vários prejuízos em efeito cascata. Então, variabilidade climática e mudança climática são coisas diferentes. Por exemplo, mudança climática são as atividades atribuídas ao homem que podem alterar a composição da atmosfera, causada por ação humana. E variabilidade climática são por causas naturais. Ou seja, mudanças climáticas só acontecem porque o homem afeta a natureza. É isso que o El Niño fará com o Brasil em 2023 e 2024. Prepare-se. O El Niño é um fenômeno climático que ocorre no Oceano Pacífico tropical. Esse fenômeno é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e pela diminuição dos ventos da Ásia. Ninguém sabe ao certo quando o El Niño vai acontecer. Ele geralmente ocorre uma vez a cada 2 a 7 anos. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, existe uma chance de 90% do próximo El Niño acontecer ainda esse ano. E existe uma chance de 50% de que esse El Niño seja uma variação forte do fenômeno. Quando esse evento começar, é isso que vai acontecer com o Brasil. O elevado aumento nas temperaturas poderá ser observado em qualquer lugar. As temperaturas podem chegar aos 40 graus em vários lugares e até no sul. Durante o El Niño, o ciclo das chuvas será afetado. No Nordeste, o verão será mais rigoroso com poucas chuvas e com uma seca maior. Já no Sul, o verão será mais chuvoso com risco de tempestades, tornados e enchentes. Uma vez que iniciado, o El Niño pode durar de 9 meses a 2 anos. Gostou das informações? Aperte o gostei e siga o canal.